uma pessoa quer ser vegetariano ao extremo, e hoje chama-se vegano, que seja. Paulo não está condenando os veganos. Paulo não está condenando os vegetarianos. Mas desde que isso não seja usado como suporte para a salvação. Desde que isso não seja usado como um elemento para ganhar pontos com Deus. Porque a salvação, ela depende da cruz, unicamente da cruz, pela graça. Agora, se você diz assim, eu não vou comer nada que contenha elemento cárneo, nem leite, nem ovos, nem carne, coisa, muito bem, se isso para você faz bem, Paulo está dizendo assim, nós temos que respeitar, só isso. Ele não está atacando nada sobre o sábado, nada sobre coisa alguma. O próximo, os textos agora são de Gálatas, ele está terminando, nós vamos para Gálatas capítulo 4, é o terceiro. Gálatas está um pouquinho depois de Romanos, nós vamos para Gálatas, depois de Coríntios, vem Gálatas, só deixa eu achar aqui também, capítulo 4, os versos 9 e 10. Pode ler? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Muito bem. Agora em Gálatas já temos outra questão. Paulo diz assim, como é, o verso 9, como é que vocês estão voltando? Como é que vocês estão retrocedendo? Então, Paulo é radicalmente diferente aqui em Gálatas, porque ele está tratando com cristãos gentios que haviam se circuncidado, que começaram a observar dias, meses, tempos e anos, e estavam retornando aos espíritos dos elementos e poderes cósmicos. Só uma observação aqui. Esse retrocesso, a gente já viu que com os romanos você encontra um vegetarianismo estrito, né? Pessoas que defendem o vegetarianismo estrito e passam a colocar aquilo como padrão para a igreja toda. Paulo diz assim, cada um faça de acordo com o seu modo de proceder, com aquilo que lhe convém, né? Mas aqui nós estamos encontrando pessoas que estavam se circuncidando, que começaram a observar festas, que eram festas judaicas, e havia uma tendência para esses cristãos gentios de serem judaizantes. Eles estavam voltando ao judaísmo. E então Paulo ataca esse grupo. Ele é mais rigoroso em Gálatas do que ele foi com os romanos. Ele trata os gálatas de uma forma diferente. Até hoje, muitas pessoas acabam se judaizando para serem mais santas. Isso acontece nos nossos dias. Pessoas que começam a observar certas práticas religiosas dos judeus para dizer assim, eu sou mais santo do que os outros, ou buscando assim uma pureza. Alguns chegam ao ponto de buscar fundamentos judaicos para a sua própria vida. E Paulo está dizendo assim, isso aqui está errado. Como é que vocês estão retrocedendo? Vocês estão voltando a certos elementos que não tem nada a ver, tanto no cristianismo, quanto ele fala também de elementos e poderes cósmicos. Lembra que o problema lá com os colossenses era adoração de anjos e outras coisas, o universo, aquelas fontes todas. Paulo está dizendo que isso aqui também está errado. Isso também está errado. Será que, a pergunta é, Gálatas 4 está falando sobre o sábado? O texto ali, no verso 10, o texto no verso 10 diz, guardais dias e meses e tempos e anos. Esses dias, eles estão, os que defendem o domingo ao invés do sábado, e Paulo está criticando isso, eles dizem que esses dias, ele está falando sobre dias de sábado. Será que ele está falando sobre isso? Os críticos comparam Gálatas 4:10 com Colossenses 2:16, que nós já estudamos.
onde é citada a palavra sábados. Sábados, dias, semanas. Em Colossenses 2,16, sábado, que é semana. Provavelmente os dias, e o termo aqui é emerai, de Gálatas, também significa semanas. Por quê? Porque se você completa o texto, fala guardais dias, que poderia ser semanas, meses, tempos e anos. A mesma coisa que nós vimos em Colossenses. Semanas, festas semanais, mensais e anuais. O mesmo caso que havia em Colossos. Qual era a preocupação dele então? E o texto que nós vamos ler em seguida é Gálatas 5, verso 4. A preocupação de Paulo era desafiar o sistema de salvação dos falsos mestres que condicionavam a justificação à circuncisão, à observância de dias e tempos, e isso, Paulo diz, é uma traição ao Evangelho. É um retorno a práticas que não são cristãs. Capítulo 5, verso 4 de Gálatas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Se você quer ser justificado pela lei, você está separado de Cristo. Vejam que Paulo é muito claro. Ele está falando aqui em Gálatas e em Colossos, não está tratando de uma questão de princípio da guarda do sábado, mas o uso pervertido de observâncias de culto. Era isso que Paulo estava falando. A conclusão que a gente chega são algumas conclusões. Primeiro, os 3 textos de Paulo não discutem o mandamento, mas sim costumes ascéticos e cultistas que minavam a justificação pela fé. Ele diz, vocês estão largando a justificação pela fé e estão indo para a justificação através de obras. Em segundo lugar, pode ter havido uma forma supersticiosa de guardar o sábado com ensinos heréticos. A perversão é que é condenada e não o preceito. E em terceiro lugar, Paulo foi tolerante com respeito a diferenças sobre dietas e dias, indicando que ele não promoveria a substituição do sábado pelo domingo. Ele não está tratando sobre sábado para domingo, porque senão ele seria rigoroso, muito rigoroso com relação a isso. Eu queria só terminar com alguns textos de Romanos. Vejam como Paulo pensava. No Romanos 3,20 ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo não condena a lei, mas também diz que a lei não salva ninguém. Através da lei vem o conhecimento do pecado. O segundo texto, capítulo 3, verso 28, diz: concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É isso que Paulo fala. Nós somos justificados não por guardar dias, por ritos cultistas, nada disso. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo não era um revolucionário que queria acabar com as leis. E o último texto diz, 7:22, diz: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo tinha prazer na lei de Deus. Ele não era uma pessoa sem lei. Concluímos que nós observamos o sábado como demonstração da nossa obediência ao Senhor e não para acrescentarmos algo à salvação oferecida gratuitamente a nós. O sábado é um dia de alegria e de comunhão entre o Criador e as suas criaturas. É para isso que existe o sábado. O sábado não nos torna melhores, o sábado não nos eleva num degrau superior, nada disso. O sábado é um dia de prestar culto a Deus. O nosso próximo texto, o nosso próximo tema será os 7 descansos que você encontra no sábado. E isso nós vamos fazer no próximo domingo, às 7h30. Estudamos 3 textos difíceis. Eu sei que o tema é pesado, mas é necessário você discutir de uma forma pesada com coisas pesadas. Você precisa de um pouco mais de conhecimento para entender o que realmente os textos estavam dizendo. Havia naquela época pessoas que eram extremistas,
extremistas com relação à comida, com relação à forma do culto, com relação às festividades, e esse extremismo entrou para a igreja. Além disso, algumas práticas pagãs também entraram na igreja, e essas práticas de culto aos anjos, de culto aos deuses, ao universo, tudo isso foi condenado por Paulo, porque não estava de acordo com o Evangelho. Que Deus nos ajude a entender claramente o que é certo, o que é errado, aquilo que tem base bíblica, aquilo que não tem base bíblica, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. É por isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente ter a nossa fé firmada na palavra de Deus. Nós vamos orar?